Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. O cenário geopolítico de encontro entre o presidente norte-americano Joe Biden e Putin, presidente da Rússia, para discutir a questão da Ucrânia. Ok? Bom, o que está em jogo nesse encontro? Primeiro, a questão da Ucrânia em fazer parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso está mexendo com o Kremlin. Putin não aceita a entrada da Ucrânia na OTAN, porque ele percebe que isso tem um dedo norte-americano para chegar próximo das fronteiras soviéticas. Bom, e o que pensa a Ucrânia? A Ucrânia pensa que o Kremlin, do Putin, está fazendo uma intervenção, tá certo? Uma intervenção na questão geopolítica da Ucrânia. E que isso dificulta praticamente a entrada da Ucrânia na OTAN, Tratado do Atlântico Norte. O que realmente está em jogo? O que está em jogo em tudo isso é uma questão fronteiriça. A Rússia do Putin acredita que a entrada da Ucrânia vai provocar desentendimento na fronteira entre Rússia e Ucrânia. E a gente percebe uma outra coisa que eu acho interessante dessa situação. A Ucrânia sempre foi o revés geopolítico entre a Rússia e a parte ocidental do mundo, juntamente com os Estados Unidos. Na opinião do presidente russo, essa entrada da Ucrânia na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, vai provocar praticamente um conflito de espaço geográfico. Isso é determinante, porque se nós olharmos bem e pensarmos no que está acontecendo, nós vamos ver que a Hungria, mais a questão da Rússia, eles sempre estiveram em conflito. Desde 2014, há um conflito entre a Ucrânia mais a Rússia. Porque a Ucrânia, ela tem limites com a Rússia. Ela tem uma importância no Mar Báltico, porque é o Mar Báltico que passa o gasoduto russo que leva o minério para a Europa Ocidental. Então, isso provoca um conflito de interesses. Porque se o Putin resolver entrar no conflito da Ucrânia com relação aos Estados Unidos e também com a OTAN, pode gerar um conflito de guerrilha. No atual momento, não é interessante para ninguém. Mas a gente tem que perceber o seguinte: o que mais está em jogo nessa situação são as riquezas minerais, principalmente o gasoduto que sai da Rússia e vai, aliás, via Mar Báltico, que vai abastecer a Europa Ocidental. E esse gasoduto, ele está ligado praticamente ao complexo que a gente chama de conflito de ideias, conflitos de interesses. Então, o que a gente pode pensar disso? Aí eu pergunto, o que os Estados Unidos podem pensar disso? Então a gente vê o seguinte: para os Estados Unidos, a Rússia ela está extrapolando as fronteiras geopolíticas.
Para o Kremlin, o primeiro-ministro do exterior, Sergei, da Rússia, diz que os Estados Unidos estão extrapolando as fronteiras geopolíticas na Ucrânia. Então a gente fica pensando, quem está com a razão? Essa é uma grande preocupação, né? Porque o que está em jogo são os minérios que saem da Rússia via gasoduto que abastece a Europa. A Europa necessita das riquezas da Rússia na questão do abastecimento do petróleo e do gás natural. Essa entrada da Rússia via Europa Ocidental traz uma jogada geopolítica interessante. É aquilo que o Joe Biden não quer. A ampliação da Rússia no cenário geopolítico. Eu acredito o seguinte, estamos vivendo um xadrez estratégico que apresenta vários cenários. Primeiro cenário seria que a Rússia pode sofrer sanções tanto dos Estados Unidos como dos países pertencentes à OTAN. Já no caso da Rússia, a interpretação é outra. Para o Kremlin, para o governo Putin, o que existe atualmente é uma observação da OTAN para ampliar a sua questão militar nas fronteiras russas, e isso provoca uma espécie de conflitos de interesses. O que a gente pode ver disso? O que a gente pode estabelecer disso? Só o tempo dirá quem estará com a razão. Ou Biden fala a respeito e provoca uma harmonia, ou o Putin fala de que as fronteiras soviéticas devem ser resguardadas. E a Ucrânia, que está no meio desse bolo todo, ela tem que estabelecer, ou eu fico do lado da Rússia, que já foi praticamente, né, uma república russa, e que agora conseguiu a sua independência, ou ela fica com os Estados Unidos e a OTAN contra a Rússia. Esse é um jogo geopolítico que a gente deve esperar o que poderá acontecer nesse xadrez de harmonia ou desarmonia. Esperamos.